Cara, imagina que você tá vendo Hora de Aventura pela milésima vez e do nada bate aquele estalo. Mano, nada que é simples, né? Não é só o bem contra o mal, não é um heróizinho e um vilão. E é aí que tá o que muda tudo, né? Esse desenho, ele praticamente é um manual de pensar direito antes de você julgar alguém. Porque de fora você pode pensar que realmente é isso. Mas conforme você vai assistindo os episódios, você vai entendendo que todos os personagens, basicamente, eles têm um background muito, 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 muito bem trabalhado dentro do desenho, né? E mesmo no formato doce, onde tem monstros e um cachorro que se estica todo, ele é um desenho que ele te passa muita verdades. E o papo de hoje é justamente esse. Nada é tão simples quanto parece. E se tu prestar atenção na história do Finn, da Marceline, do Rei Gelado, da Jujuba e do pessoal todo, dá pra você aprender a pensar muito mais criticamente sobre a vida, as pessoas e até mesmo sobre você. Então, nesse vídeo aqui eu vou abordar um pouco os personagens, o background que eu consigo enxergar deles, o que eu acho que é legal, o que que é ruim, o que que eu entendi sobre o desenho, que é um desenho que eu assistia muito quando eu era mais novo. E hoje eu ainda revejo em alguns momentos, mas bem menos, né? Por conta do tempo, por conta das minhas obrigações. Mas é um desenho que eu tenho muito carinho. E eu queria que vocês embarcassem nessa comigo. E eu quero deixar também um adendo aqui, que os vídeos eles vão seguir essa dinâmica que eu tô construindo aqui agora, tá? Quem é meu inscrito já tem há muito tempo, tá desde o início do canal aqui, já viu que eu já tentei vários tipos de edição, né? E esse tipo de edição aqui é a única que eu consigo manter pra eu continuar a fazer vídeos pra vocês. Porque basicamente não me demanda muito trabalho. Eu só preciso colocar pra gravar, anotar alguns tópicos aqui como bullet points e começar a conversar com vocês, né? Eu não preciso de um roteiro, eu não preciso de uma edição pesada, eu não preciso de muita coisa. Eu só preciso me expressar e eu preciso que você também tenha vontade de me ouvir. Então acho que se essas duas coisas estão alinhadas, eu consigo produzir muito pra vocês, entendeu? E não sumir como eu fiz algumas vezes. Então é isso, eu não quero ficar falando muito aqui, mais do que eu já falei. E bora lá. Cara, quando a gente começa a ver Hora de Aventura, a gente vê o Finn como um herói clássico, né? Um cara que corre, que grita, que bate nos monstros, que salva a Princesa Jujuba, que recebe um abraço e vai pra casa super feliz e tem suas aventuras ali, não é mesmo? Mas conforme a série ela vai avançando, você vai acompanhando os episódios, você vê que ele faz muita besteira, ele julga errado as pessoas, ele machuca as pessoas também. Até as pessoas que ele gosta, ele consegue machucar de alguma forma. E ele precisa lidar com essas consequências, né? Ele precisa lidar com os atos que ele fez ali com aquela pessoa. Por mais que ele ame aquela pessoa, por mais que ele goste, ele tem que lidar ali naquele momento com o fato de que ele machucou aquela pessoa. E o desenho, ele te joga na cara que ninguém é 100% herói o tempo todo. Nem o Finn, nem o Jake, todos eles em algum momento eles vão errar. Eu lembro que tem um episódio em que o Finn tá completamente errado e a narrativa não passa pano pra isso. Ela mostra, ó, até esse cara aí, ó, que vocês gostam, o loirinho, até ele pode ser otário às vezes. E isso é uma lição muito adulta, né? Que você não precisa ser 100% bom. Ninguém é 100% bom o tempo inteiro, né? E isso também te ensina a não idolatrar ninguém cegamente. Porque ser uma pessoa boa não te imuniza de fazer merda. Você pode fazer merda, você vai fazer merda, e isso não anula o fato de você ser uma boa pessoa. Então, o fim, eu vejo muito nisso nele, entendeu? Eu vejo muito essa perspectiva, que um cara que faz as coisas pro bem de todos, mas que em algum momento ele vai errar, porque isso faz parte do que nós somos. Nós somos feitos de erros e acertos, e não só de acertos. Agora, trazendo pro oposto do fim, o Rei Gelado. Cara, no começo, o Rei Gelado, ele é tudo que a gente vê mesmo.
Ele é um velhão chato que tenta sequestrar a princesa Jujuba. Ele sequestra ela em alguns episódios, ele vive levando porrada. Parece um vilão de desenho chato, sabe? Mas, cara, com o tempo a história ela vai abrindo o personagem do Rei Gelado, né? Ele vai mostrando que é um Simon, que ele é um cara bom, inteligente, que foi se destruindo por causa da coroa, da solidão, do apocalipse, até sobre esse velho quebrado e carente. E quando você entende a história dele, ele muda de um vilão unidimensional e vira um dos personagens mais tristes e humanos da série. Você sente pena do Rei Gelado em algum momento. E quando você descobre tudo isso, fica impossível você olhar o Rei Gelado da mesma forma que você olhou no início do desenho, sabe? Você cria uma empatia ali com ele, você quer que o Rei Gelado ele mude, que ele torne uma pessoa boa, que ele volte a ser uma pessoa boa, né? Isso é um treino pesado do pensamento crítico para nossa vida adulta. Porque muita gente que você acha tóxica, que você acha insuportável, ela tem uma história que você não sabe, entendeu? E isso não justifica tudo, claro, mas não é uma narrativa simples entender isso. As pessoas não são ruins porque elas querem ser ruins. Há sempre alguma coisa extra. Há sempre um motivo que ocasionou ela ser daquela forma. E, e já puxando esse gancho, né? Eu vejo muito isso na Princesa Jujuba também. Que a Princesa Jujuba é um outro exemplo perfeito de que nada é tão simples assim. Ela é uma princesa inteligente, ela que salva o reino, né? Ela é uma cientista, ela aparenta ser uma das personagens mais maduras do desenho. A princípio, ela parece adulta responsável que resolve tudo. Só que com o tempo você vê que ela também controla geral, né? Ela esconde as coisas, ela usa a ciência pra manipular, ela decide pelo povo sem perguntar nada, então ela é um pouco meio ditadora, digamos assim. E ela aparenta ser boa, mas ela tem essas atitudes mais duras, mais severas, e mesmo com a intenção de proteger o seu povo ali. E na vida real isso é traduzido por aquele chefe, aquele político, aquela pessoa da família que sabe o que é melhor pra você. E geralmente nossos pais ou os nossos responsáveis, né? Se você não mora com seus pais. E nessa de proteger a gente, eles passam do limite, eles acabam se metendo demais aonde eles não deveriam, digamos assim. E pensar criticamente é olhar para a Princesa Jujuba e ver as duas coisas ao mesmo tempo. E muitos que moram ali no povoado da Princesa Jujuba, no reino da Princesa Jujuba, não enxergam ela dessa forma, né? Tem ali muitos personagens que são fãs, digamos assim, da Princesa Jujuba. E, cara, depois de todos esses pontos que eu levantei, a gente pode considerar a Princesa Juba uma pessoa um pouco perigosa, digamos assim. E agora vamos falar da Marceline. Cara, no início parece que ela é só uma vampira descolada, caótica, meio tô nem aí. Mas depois, cara, a série vai mostrando o trauma que ela carrega do pai, a solidão absurda de ser imortal. Imagina ela viver todos e todos e todos e todos esses anos sozinha, sabe? Muito provavelmente ela viu o apocalipse acontecendo, ela perdeu amizades nesse processo, ela perdeu essas conexões que são muito importantes, né? Essas conexões foram quebradas com o passar dos séculos por ela ser imortal. E ela não é rebelde, nem apenas uma fofa insensível. Ela é tudo isso misturado. Ela é uma ferida, humor, defesa, saudade. E isso é muito mais próximo da gente do que qualquer personagem perfeitinho. Pensar criticamente aqui é entender que ninguém é só a pose que mostra. Aquela pessoa irônica demais, distante demais, às vezes está carregando uma vida de coisa que nunca falou, entendeu? E não é porque alguém é engraçado e forte que tá tudo bem. Às vezes as pessoas podem ser o que elas são, mas carregar o peso do mundo nas costas e você não sabe. E pensando nesse ponto da Marceline, a gente para e pensa de que a história de Hora de Aventura, ela se passa na ideia de que o mundo acabou. Teve uma guerra nuclear, mutação, e tudo isso foi transformado em um cenário fofo, cheio de doce e diversão, né? Mas se você olhar superficialmente,
Tudo isso parece mágico e infantil, sem nenhum problema real da nossa realidade, digamos assim. E olhando melhor, você vê uma cicatriz em tudo isso. Porque para surgir esse mundo mágico, a nossa terra foi destruída. As criaturas são deformadas, os gênios são esquisitos nascendo em cima de uma tragédia que aconteceu, sabe? E esse contraste ele ensina a olhar o mundo com mais atenção. Às vezes, por trás daquele tá tudo bem, tá tudo normal, tem um monte de coisa mal resolvida, sabe? Tanto em pessoas quanto na nossa sociedade mesmo. Pensar criticamente é aprender a enxergar os restos da guerra por baixo do tapete colorido. É você saber que tá tudo bem, mas que por trás desse tudo bem tem coisas que ainda precisam ser resolvidas com o tempo. Deixa eu pensar num outro personagem aqui pra falar pra vocês. Tá, posso falar do Bimo agora. Cara, o Bimo, ele é um mascotinho bem fofinho, né? Mas, cara, é muito engraçado porque do nada ele solta umas frases que, sei lá, fariam qualquer adulto parar e pensar. Ele fala de medo, da luz e meia escuridão, de encarar a realidade e se transformar tudo em piada. Muita gente faz exatamente o contrário, né? Zomba de tudo, ironiza tudo pra não ter que encarar dor, luta, solidão. E o Bimo lembra que rir é muito bom, mas não pode virar um lugar de fuga eterno. E uma lição que ele deixa é que você tem que perceber quando seu humor virou uma armadura, sabe? Nem toda piada é só engraçadinha. Às vezes é um grito dizendo: eu não quero olhar pra isso mais fundo. Então, lide com seus problemas, sabe? Tira um tempo pra você pensar sobre as coisas que te machucam, os seus traumas. Você não precisa fazer piadinhas autodepreciativas na frente das pessoas e a todo momento. Você precisa lidar de uma forma madura com os seus traumas. E eu sei que isso é muito difícil, mas é muito louco pensar que o Bimo, ele traz essa reflexão pra gente através do desenho. E agora falando do Jake, né? O Jake, ele é bem engraçado, ele é bem preguiçoso, mas de vez em quando ele solta umas frases que são uma filosofia condensada. Ele fala sobre estar em constante mudança, de viver a vida sem nenhum problema. E essas coisas que parecem bobas e sem contextos, como se fosse uma fala qualquer, bem genérica do personagem, elas são absurdamente verdadeiras. O legal é que a série coloca essas frases de um jeito que é tão casual que se você não prestar atenção, você passa reto por elas. É literalmente uma aula de como, na vida adulta, as melhores lições não vêm sempre em formato de palestra, e sim no comentário jogado no ar, sabe? Numa conversa que você tem com uma pessoa. Alguém pode falar algo que vai ser rápido, mas que tem impacto muito forte se você estiver atento ali, prestando atenção. E você pensar criticamente é você pegar essas pequenas falas que te incomodaram ou que te fazem pensar e não deixar passar de qualquer jeito. É guardar, é mastigar elas, é ver onde isso se encaixa na nossa vida, sabe? É muito doido, eu acho que eu devo estar esquecendo, assim, milhares de personagens desse desenho, mas é muito doido pensar que muitos desenhos infantis terminam com uma moral bem clarinha, né? Tipo, então aprendemos que. E aí tem a lição de moral que o desenho traz. Mas em Hora de Aventura, na maioria das vezes, você termina o episódio meio confuso, sem saber se foi certo ou errado, só sentindo o episódio, só tentando relembrar das falas, do que aconteceu. E isso é proposital. O desenho ele trata a moralidade de um jeito muito mais adulto do que a gente consegue imaginar. Não tem sempre uma resposta pronta, não tem sempre um final justo, não tem sempre um vilão punido e um mocinho recompensado. E, cara, a nossa vida, depois de uma certa idade, ela é exatamente assim. Às vezes a pessoa boa se ferra, o babaca se dá bem, a solução menos ruim é a única possível. Pensar isso é conseguir ficar nesse desconforto sem gritar por uma resposta infantil de que quem é o bonzinho aqui, sabe? Você para de procurar isso. E beleza, o desenho ele é muito profundo, você deve estar se perguntando.
E como é que você consegue extrair alguma coisa disso na prática, né? Cara, antes de julgar alguém como um vilão, pergunta o que dessa história eu não tô vendo ainda, sabe? Tipo, por trás dessa aparência de vilão, o que que eu não tô chegando na história dessa pessoa? Porque o Rei Gelado, ele é exatamente isso. Quando alguém que você admira vacilar, em vez de você jogar a pessoa no lixo, reconhece que ninguém é um bloco de pureza instantânea, que é 100% boa o tempo inteiro. Todo mundo é uma mistura. O Finn, a Jujuba, a Marceline, todo mundo pisa na bola feio em algum momento. Mas isso não torna eles umas pessoas ruins. Eles se tornam mais próximos de nós. Outra coisa que eu aprendi é desconfiar de explicações, sabe? Quando uma explicação ela soa boa demais pra ser verdade, sobre tudo, sobre política, relacionamento, trabalho. Em Hora de Aventura, quase nada é o que parece à primeira vista, sabe? E no mundo real é assim também. Então, aprenda a se questionar. E aprenda a viver com o que é diferente de você também. O que é confortável demais de entender geralmente está simplificado demais a realidade ali. A gente já sabe como lidar. E o desenho ele vive te deixando com mais pergunta do que resposta. E o que é muito saudável, porque são as perguntas que movem o mundo. Agora, o ponto que me fez mais amadurecer assistindo Hora de Aventura é. Viver não é assistir um filme com herói e vilão bem marcados, bem posicionados na história. É você participar de uma história em que todo mundo é meio confuso, meio quebrado, meio certo e meio errado também, né? Quando tu aprende a olhar pro mundo com esse olhar, tipo quem assiste Hora de Aventura, reparando em detalhes e nas camadas, como eu fiz, você para de cair tão fácil em uma narrativa pronta, em um rótulo rápido, em um julgamento raso, sabe? E isso pra vida adulta é quase um superpoder. Então, da próxima vez que você for assistir Hora de Aventura, não assiste só pelo meme, sabe? Não assiste só porque você tá à toa e pela nostalgia e tal. Usa isso como um treino. Vai prestando atenção no desenho e se pergunta o que essa história aqui tá complicando que eu, na vida real, vivo simplificando demais, sabe? Se tu levar esse hábito pro teu dia a dia, aí sim dá pra dizer que tu tá assistindo o desenho do jeito mais maduro possível, entendeu? Porque Hora de Aventura foi um desenho que me fez amadurecer muito, assim, como pessoa. Claro, tinha episódios que eram mais normais, mas tinha muitos episódios que eles iam pra um lado que você ficava, caramba, esse desenho aqui, ele é mais do que só um desenho, ele quer me dizer alguma coisa, né? Claro que na primeira vez que eu vi, eu não entendi nada, né? Eu só gostava dos personagens, eu gostava como a história era contada, mas eu não entendia a profundidade da obra, né? E com o tempo, com o amadurecimento, com as minhas vivências, com o meu aprendizado, eu fui revendo algumas vezes Hora de Aventura e vi que muitas coisas que eu enfrentava na minha vida, o desenho já tinha me traduzido de alguma forma, entendeu? Então, cara, isso aqui faz muito sentido com uma coisa que aconteceu na minha vida mesmo. Então, eu pude tirar algumas lições assim, e eu acho isso muito legal. E Hora de Aventura foi um desenho muito importante pra mim. Então, se você gostou desse vídeo, cara, novamente eu te peço, deixa seu like, deixa um comentário aqui também e se inscreve no meu canal, por favor. Eu tô tentando crescer no YouTube ainda. Essa vai ser uma das minhas metas pra 2026, inclusive, que é conseguir monetizar esse canal. Eu não sei se em algum momento eu vou conseguir, mas eu espero que sim. E desculpa pela minha voz tá meio assim, porque eu tô um pouco adoentado, mas eu não vou deixar mais uma coisa atrapalhar esse meu retorno ao YouTube, a produzir vídeos pra vocês. Então eu tô gravando com a voz assim mesmo. Vocês vão perceber que alguns vídeos vão. Eu vou estar com essa voz, porque eu gravei muitos vídeos em dias próximos e eu ainda tô doente. Então é essa mesmo. Mas eu te agradeço por chegar até aqui. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Valeu e até mais.